Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Não sei se vocês sabem, mas está tendo Feira do Livro, gente. Foi pouco divulgado este ano. É no Gresf, até amanhã. Sugiro que vocês vão, tem muita coisa boa lá. Muito bem, então vamos à segunda aula sobre Introdução ao Direito Internacional Público. Nós estamos no tópico 1 do conteúdo programático, Introdução ao Direito Internacional Público. Aqui nós vamos tratar em Introdução ao Direito Internacional Público desses temas todos que aí estão. Na aula da semana passada nós cuidamos da conceituação, falamos dos precursores, nomenclatura, diferença entre direito interno e direito internacional, características do direito internacional, unidade de fragmentação. Hoje nós vamos falar dos tribunais internacionais, da sociedade internacional, a relação entre o direito internacional e as relações internacionais e a responsabilidade internacional. E na aula da semana que vem, a gente vai falar do conflito entre a norma interna e a norma internacional, monismo e dualismo, que é, digamos assim, a aula mais teórica que a gente vai ter na disciplina inteira. É um tópico mais denso. Então, se vocês tiverem perspectiva de faltar, repensem, tá? E sugiro, como toda aula, mas em especial para esta, que vocês leiam o capítulo correspondente no meu livro ou então na bibliografia. Pode ser o Resec, pode ser o Mazzoli, mas é importante acompanhar, né, para entender do que nós estamos tratando. Muito bem, então antes de darmos início aos tópicos de hoje, vamos fazer uma recapitulação do que foi visto. Então, nós vimos a conceituação de direito internacional público, que é o conjunto de normas e princípios que regulam as relações dos Estados entre si e dos demais entes dotados de personalidade jurídica internacional. Então, são normas com características muito particulares que regram as relações dos Estados. Então, o direito internacional começa quando os Estados começam a se relacionar entre si. Então, o direito internacional estabelece normas de convívio, seja para fins de pacificação, por fim a uma guerra, seja para livre circulação de mercadorias, circulação de pessoas, reconhecimento de diplomas, os mais variados assuntos. Então, os estados, quando entram em relação, eles criam normas de convívio. Essa norma, a norma internacional, tem natureza diversa da norma jurídica que a gente estuda em IED, por exemplo, né? Então, são preceitos muito diversos. Então, são normas que regulam as relações dos estados e também outros entes, como organizações internacionais, sujeitos sui generis, como a Cruz Vermelha, entidades sem personalidade que adquirem personalidade ad hoc, como as Farc, em determinado momento. Semana passada, então, eu falei para vocês os precursores, Francisco de Vitória, no século XVI, Hugo Grosso, no 17, Jeremy Bentham, no 19, um espanhol, um holandês e um inglês. Então, são pensadores que refletiram sobre temas que são importantes para o direito internacional. A nomenclatura, eu expliquei para vocês sobre o ius gentium medieval, que passou a ser chamado, né, que era o nome da nossa disciplina originalmente. Ius intergentes também foi um nome proposto, em inglês International Law, em francês Droit International. Em português, esses nomes traduzidos como direito das gentes e direitos dos povos, até que se tornou direito internacional, quando houve uma bifurcação, dando origem ao direito internacional público, que é a nossa disciplina, e o direito internacional privado, que é uma disciplina que vocês estudam no último ano. Falei para vocês das características gerais. A soberania é um princípio central para o direito internacional. O direito internacional não se impõe aos Estados, sempre se pressupõe a existência da soberania. O pacta sunt servanda, que é aquele preceito, princípio, diretriz, que diz que o que foi acordado deve ser cumprido, ele é um pressuposto de validade das normas internacionais.
Não existe uma autoridade superior e também não existe hierarquia entre os estados no plano internacional, porque impera o princípio da igualdade soberana. Formalmente, os estados são todos iguais, igualmente soberanos, a despeito de desigualdades de fato. As sanções precárias no direito internacional são formas de punição não formais aos estados, aos entes que descumprem as normas internacionais. Então, situações como retaliação, ou então perda de credibilidade, são formas de punição precária no direito internacional. No direito internacional, a força é proscrita. Durante muito tempo, se aceitavam as soluções advindas da força. Quando dois estados tinham uma diferença, eles entravam em guerra e tinha razão quem vencesse pela força. Era um sistema que nós podemos qualificar de robesiano. A lei do mais forte era assim, até a Segunda Guerra Mundial. Quando se impõe a proscrição do uso da força, não se pode mais impor pela força a sua razão, com duas exceções, claro, que são a legítima defesa e as ações do Conselho de Segurança da ONU, que visam a manutenção da paz, são as chamadas medidas de intervenção humanitária. E, por fim, discorremos sobre a unidade de fragmentação do direito internacional, porque muitas disciplinas têm nascido do direito internacional e adquirido autonomia, e parece que o direito internacional vai sendo esvaziado. Essa é uma perspectiva da questão, seria a fragmentação do direito nacional. Por outro lado, também se preconiza a unidade do direito internacional. Quer dizer que, por mais que essas disciplinas adquiram autonomia, todas elas são tributárias do direito internacional. Não dá para entender direitos humanos, por exemplo, sem entender questões como tratado internacional. Para implementar normas de direitos humanos por meio de tratados internacionais, você tem que entender de direito dos tratados, que é um ramo do direito internacional, entre outros preceitos. Então, continuando, hoje nós vamos falar daqueles outros tópicos, né? Responsabilidade internacional, tribunais internacionais. Pois não, quem levantou a mão, pode falar? Quais os tópicos que o professor disse que era interessante acompanhar no livro? É sempre antecipando a aula. No finalzinho do meu arquivo, eu já coloco qual é a aula seguinte, né? Aí é só no livro procurar o tópico correspondente. Semana que vem, por exemplo, a gente vai falar de monismo e dualismo, Paulo. E aí, no meu livro, tem uma parte específica sobre isso. No Resec tem, no Masoli, no Hildebrando. Você vai achar tópicos que tratam desse tema, por exemplo, tá? Ah, tá, beleza, professor. Então, a distinção entre direito interno e direito internacional, que a gente já havia feito semana passada, vamos reiterar, porque é importante, né? O direito internacional é centralizado, o direito interno é centralizado e o direito internacional é descentralizado. No direito interno, o Estado é a principal fonte das normas jurídicas. Enquanto que no direito internacional, as normas provêm de diversas fontes, de maneira concomitante. O direito interno é vertical porque os indivíduos estão subordinados à norma jurídica. Então, há uma verticalidade entre os sujeitos. No direito internacional, nós temos uma relação horizontal. Os estados estão formalmente no mesmo plano, no mesmo nível. Não existe hierarquia entre eles. No direito interno, as normas jurídicas gozam de coercitividade, quer dizer, o Estado tem a prerrogativa de fazer uso do seu monopólio jurídico da força para obrigar os jurisdicionados a cumprirem a norma ou então incorrerem na responsabilidade, caso não tenham cumprido a norma. No direito internacional, a norma não goza de coercitividade. Esse não é o pressuposto de validade da norma internacional. É o pacta sunt servanda. Quer dizer que a obrigação assumida deve ser cumprida. É o pressuposto de validade e exigibilidade da norma jurídica. O cumprimento, a obrigação voluntariamente assumida deve ser voluntariamente cumprida. Isso seria uma aspiração da sociedade internacional. No direito interno, nós temos uma relação de subordinação dos jurisdicionados em relação ao Estado e às normas jurídicas. No direito internacional, nós temos
é uma relação de coordenação entre os estados que se submetem às normas internacionais na medida de sua vontade soberana. Então, é uma relação de coordenação. Os estados se coordenam, não há hierarquia, não há subordinação. Tribunais internacionais. Então, como ficam os tribunais internacionais? No caso, os tribunais internacionais, já que não há coercitividade, como assim existem tribunais internacionais? É uma questão bem premente essa. O que faz um tribunal? Ele julga casos entre estados. Então, se dois estados têm um diferendo, um litígio, uma lide, eles submetem esse caso a um tribunal e o tribunal dá uma solução. Tem juízes lá exercendo jurisdição que vão ser competentes para julgar o caso e dar uma sentença. Mas como funciona um tribunal sem ferir a soberania? Essa é a grande questão e essa é a dificuldade de se entender. Se os estados são soberanos e não podem ser subjugados a nenhuma força externa, nenhuma vontade externa sua própria, como que os estados se submetem a tribunais internacionais? Essa é uma questão que é respondida, que a gente pode entender com a formulação da chamada cláusula Raul Fernandes. E eu vou ter que contar a historinha para vocês. Em outro momento eu vou repetir, né, porque é um tópico muito importante esse. Mas eu vou contar agora singelamente a história do Raul Fernandes e depois a gente torna a repetir, tá? Então, Raul Fernandes foi o representante brasileiro na fundação da Corte de Haia. A corte, na época, se chamaria Corte Permanente de Justiça Internacional. Então, quando foi fundada a Liga das Nações, por determinação do Tratado de Versalhes, em 1929, a Liga das Nações foi criada em 1920 e os fundadores, né, ali reunidos, chegaram à conclusão de que era necessário um tribunal. A Liga das Nações precisava de um tribunal. E aí eles resolveram fazer uma conferência para a criação desse tribunal. E aí cada um dos países membros da Liga das Nações, que eram 20 e poucos na época, cada um enviou um representante. O Brasil ia enviar o Rui Barbosa, mas ele estava adoentado à época. Então, em seu lugar, ele sugeriu que fosse enviado o professor mineiro de Direito Internacional, político. Ele foi governador de Minas Gerais e tal, mas é principalmente um jurista. Um professor. Então, ele sugeriu que fosse enviado Raul Fernandes no lugar dele. Que era, né, a despeito da sua projeção política, ele era relativamente desconhecido no campo jurídico, né? Aí foi o Raul Fernandes como representante brasileiro. Cada país enviou um representante. Chegando lá, a discussão que se estabeleceu para a criação da corte era: essa corte deveria ser obrigatória ou deveria ser facultativa? Porque é a grande questão da soberania. Os estados são soberanos. A Liga das Nações, então criada, né, em 1920, não se sobrepunha à soberania dos estados. Então, em 1921, quando eles estavam negociando, né, a criação da corte, eles tinham que resolver essa equação. Vai ser uma corte obrigatória ou uma corte voluntária? As sentenças da corte vão ser de cumprimento obrigatório ou de cumprimento voluntário? Essa era a discussão. E como você vai impor o cumprimento se os estados são soberanos? E outra, para que um tribunal se as decisões não forem obrigatórias? Então eram dilemas, eram questões que estavam sendo discutidas e havia propostas nos dois sentidos, né? De que fosse obrigatório, de que fosse facultativo. O Raul Fernandes, representante brasileiro, fez uma proposta singela, porém satisfatória e excepcional, que é chamada até hoje de cláusula Raul Fernandes.
A proposta dele foi acatada, foi aceita, né? E consistia no seguinte: a ideia de adesão voluntária à jurisdição obrigatória. O que isso quer dizer? Os Estados membros da Liga das Nações não eram obrigados a acatar a jurisdição da Corte. Não eram. Mas a partir do momento que eles voluntariamente acatassem a jurisdição da Corte, essa jurisdição se tornava obrigatória, assim como as sentenças da Corte. Adesão voluntária à jurisdição obrigatória. Vejam que é uma solução simples, né? Bastante simples. E que recebe o apelido de cláusula Raul Fernandes. Isso está na doutrina. Você pega livros de direito internacional em francês, em inglês, né? Alemão eu não sei ler, mas enfim. Você encontra lá a cláusula Raul Fernandes. É esse o nome até hoje. E essa formulação fez escola. Vários tribunais internacionais, né, adotam a mesma estrutura. Por exemplo, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Adesão voluntária à jurisdição obrigatória. Os países não são obrigados, né, pelo Pacto de São José da Costa Rica, os países não são obrigados a acatar. Mas a partir do momento que acatam a jurisdição da Corte, ela se torna obrigatória. Então, e vários outros tribunais internacionais adotam a mesma formulação criada pelo jurista representante brasileiro em 1921 na criação da Corte de Haia, né? O Raul Fernandes. Só para dar seguimento aí, essa corte foi criada com o nome de Corte Permanente de Justiça Internacional. Mas depois ela mudou de nome. Quando a Liga das Nações foi extinta e foi substituída pela ONU, a corte mudou de nome. Ela passou a se chamar Corte Internacional de Justiça, tá? Primeiro era CPJI, depois virou CIJ. Primeiro, Corte Permanente de Justiça Internacional, depois, como está aí na tela, Corte Internacional de Justiça, que é o nome até hoje em vigor. Agora, o apelido é o mesmo. Corte de Haia. Quando você fala Corte de Haia, é a Corte Internacional de Justiça, né, que antigamente se chamava CPJI. O Tribunal Penal Internacional, que também é um tema de aula futura, a gente vai dedicar uma aula a esse tema, é um tribunal internacional com jurisdição para julgar crimes de direitos humanos. Ele julga indivíduos. A Corte Internacional de Justiça julga estados, tá? Para ver se os estados cumpriram ou não as normas, resolve lides, dá consultoria sobre datação dos estados. O TPI julga pessoas, indivíduos, acusados de cometer crimes de direitos humanos. 4 tipos penais: genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. São 4 tipos penais. E ele julga indivíduos que estejam sob a jurisdição de estados que acatem o TPI. Então, o TPI hoje tem cerca de 120 países membros. Praticamente toda a Europa, quase toda a América Latina, vários países da África, vários países da Ásia. Tem ainda uns 70 países que não estão dentro da jurisdição do TPI, mas uns 120 é um número razoável. Então, o TPI, ele exerce a chamada jurisdição complementar. Se o indivíduo cometeu algum desses crimes, ele deve ser julgado pelo Estado. O Estado em cuja jurisdição ele se encontra. Se porventura ele não for julgado porque o Estado não pôde ou não quis, por qualquer motivo, por exemplo, uma lei de anistia, o TPI passa a ter jurisdição. Ele fala, dá licença que o caso é meu. É assim que funciona o TPI. Tá? Ele pega para si o caso. E não confundam essas duas cortes, esses dois tribunais. A CIJ fica em Haia, o TPI fica em Haia, os dois ficam em Haia. E a única coisa que eles têm em comum, além do fato de serem tribunais. De resto, é tudo diferente. A CIJ é parte da ONU e julga estados. O TPI não é parte da ONU e ele julga indivíduos. A Corte Internacional de Justiça tem a adesão voluntária à jurisdição obrigatória. O
O TPI tem jurisdição complementar à jurisdição dos estados. Agora, muita gente na imprensa confunde os dois, tá, gente? Chama de Corte de Haia o TPI, não é. Corte de Haia é a CIJ, tá bom? Alguém levantou a mão? Pode falar? Professor, eu queria saber se você pode repetir quais são os 4 tipos de crime que o TPI julga. Claro. Crimes contra a humanidade, no plural, né? Crimes contra a humanidade. Genocídio. Crimes de guerra. E crime de agressão. Vou simplificar. Crimes contra a humanidade, Ana Carolina, são aqueles crimes que não atingem apenas o indivíduo, mas atingem toda a moral da sociedade. Por exemplo, tortura, crime contra a humanidade. Quando uma pessoa é torturada por um Estado, não é só ela que é vítima. Eu sou vítima, você é vítima. Ou seja, a consciência humana está sendo violada com esse crime bárbaro. Tá? Isso é crime contra a humanidade. Crime de genocídio é atentar contra a continuidade da existência de um determinado grupo social. Tá? E esse atentado a gente associa com morte, com limpeza étnica, como que aconteceu na guerra da Iugoslávia, no Kosovo, né? Mas não precisa ser necessariamente isso. Esterilização forçada pode ser uma forma de genocídio. E se discute se certas formas de esterilização forçada feitas em Índias, no Brasil, não seria uma forma de genocídio, porque é aquela coisa, fazia parto no hospital e daí já recebia laqueadura sem nem perguntar, né? Então, há um debate se isso não seria de genocídio. Retirada de crianças, sabe, da sociedade, isso também tem a ver com indígenas no Brasil. Enfim, crimes de guerra são crimes previstos nas convenções de Genebra, que são típicos de conflitos armados, desde coisas como usar minas terrestres, executar soldados rendidos, até ter por alvos civis, escolas, universidades, igrejas. Isso é crime de guerra. E crime de agressão foi o último tipo penal tipificado, não faz muito tempo que foi feita a tipificação, que é basicamente quando agentes governamentais que têm alta hierarquia no governo atuam para o início de um conflito, de uma guerra. Podem ser generais, podem ser ministros, podem ser presidentes. Aí é crime de agressão. Ok, Ana Carolina? Sim, professor, eu só fiquei com uma dúvida. Diga. Esse tribunal julga os estados que cometem crime contra os indivíduos ou os indivíduos que cometem crime contra outros indivíduos? Só os indivíduos. Não julga o Estado. Tudo bem, então, obrigado. Indivíduo. Nada. Paulo, diga. Oi, professor, eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, eu não sei se o professor viu que lá na Coreia do Norte, o governo lá do Kim Jong-un condenou um cara que estava distribuindo material daquela série nova, Netflix Round 6. Uhum. Estava contrabandeando essa série e tal, e pegaram ele e ele foi condenado à morte. Aí, nesse caso, o Estado seria punido ou o Kim Jong-un pessoalmente seria julgado? Olha, o TPI só julga para aqueles estados que aceitaram a jurisdição. A Coreia do Norte não é um desses. O TPI não tem jurisdição sobre a Coreia do Norte. Não tem sobre os Estados Unidos, não tem sobre a Rússia, não tem sobre a China, né? Esses países que são contrários ao TPI. Dos membros permanentes do Conselho de Segurança, só o Reino Unido e a França acatam a jurisdição do TPI. Tá? Então, não seria caso julgado. E mais, o TPI só julga casos acontecidos a partir de 2004. Não julga casos anteriores a esse. Tá bom, Paulo? Beleza. Mas fiquem tranquilos, eu só estou mencionando, tá, gente? Vai ter aula sobre o TPI. É uma palhinha, vejam como spoiler, né, de aula futura. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal vinculado à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e que julga
crimes de direitos humanos, né, atentados contra direitos humanos praticados pelos estados, pelos países da OEA que acatam a jurisdição da Corte. E são algo como 20 países. A OEA tem 35 países membros e até a última vez que eu vi, desses 35, 20, entre os quais o Brasil, acatavam a jurisdição da Corte. E desses 20, a maior parte latino-americanos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos atua em conjunto com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. São dois pilares do sistema interamericano. A comissão profere pareceres e a Corte profere sentenças, tá, sobre violações de direitos humanos. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, que saiu de moda, mas se falava muito uma década atrás da OMC. O Brasil teve vários litígios na OMC, venceu vários, né? Caso da Bombardier Embraer, um caso bem famoso, questões de automóveis com a Índia, questões agrícolas com a União Europeia. O Brasil teve vários litígios e saiu vencedor em boa parte deles. Praticamente saiu de moda, né? O Brasil não entra mais com ações, não se fala mais. E curiosa e paradoxalmente, o presidente da OMC é brasileiro. Né? O atual presidente, não, secretário-geral. O atual secretário-geral é um brasileiro. E o sistema de solução de controvérsias é baseado em arbitragem. Então, sempre que dois ou mais países tiverem um conflito comercial no âmbito da OMC, eles resolvem por meio de arbitragem. Tem lá toda uma sistemática. E o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, ele revisa a sentença. Então, no sistema do Mercosul, quando dois países tiverem conflito, eles vão fazer uma arbitragem com regras próprias do Mercosul e a parte insatisfeita com a decisão pode recorrer ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, que fica em Assunção. E ele, então, é como se fosse uma segunda instância para julgar casos. Vejam exemplos de tribunais internacionais. Todos eles partem do pressuposto da soberania dos estados. Quem chamou, levantou a mão? Eu não estou vendo quem é, pode falar. Oi, professor. Eu fui pesquisar aqui sobre o TPI e tem uma parte que descreve estados que assinaram, mas não ratificaram o estatuto. O que isso quer dizer? O estado, porque assinar e ratificar também está na nossa aula, são etapas diferentes de um tratado internacional, Calil. Só assinar o tratado não vincula. O Estado assina, quer dizer que ele tem intenção de se vincular ao tratado. Para ele efetivamente se vincular, ele tem que ratificar o tratado. Quem assina é o representante do Estado. Ele manda lá, o país manda um diplomata que vai negociar o tratado e vai assinar. Mas ao assinar o tratado ainda não vincula o Estado. O diplomata tem que trazer o tratado, no nosso caso, passar o tratado pelo Congresso Nacional para ser aprovado pelos deputados e senadores, daí vai para o presidente ratificar. A partir daí, no caso do Brasil, o Brasil se vincula ao tratado. Então, teve muito isso. Muitos países participaram da Conferência de Roma de 1998, assinaram o tratado, mas não ratificaram. É aquela coisa, fumar, mas não tragar, né? Então, diz que vai se vincular, mas não se vincula a nada. Entendeu, Calil? Entendi. Obrigado. Nada. Os Estados Unidos inicialmente assinaram, mas eles nunca tiveram a intenção de ratificar. Depois eles até retiraram a assinatura. Mas a intenção deles, muito clara, era fazer naufragar o TPI. Eles foram para a Conferência de Roma para convencer os outros países a não levar adiante o TPI. Não conseguiu, né? Assinaram, mas depois retiraram a assinatura. Nem precisava ter retirado, né? Só ter assinado sem ratificar não produz efeitos. Mas fica tranquilo, Calil, fiquem tranquilos, todos da turma, que a gente vai ver isso tintim por tintim. Como é que se faz um tratado internacional? Jurisdição universal. Você pode fugir, mas você não pode se esconder. O artigo 105 do Tratado das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Law of the Sea, né? UN Convention of the Law of the Sea. O artigo 105 diz, no alto mar, todo Estado deve apreender um navio pirata
e prender as pessoas e apreender a propriedade a bordo. Então, é uma questão, jurisdição universal, é uma questão teórica que encontrou um aspecto prático no direito do mar. Quer dizer, existe uma possibilidade de haver jurisdição universal, jurisdicionalizar qualquer espaço, né? Um espaço está sob a jurisdição de qualquer legislação. No caso de navios piratas, sim. Por isso a figura do pirata aí, né? Do Piratas do Caribe. Um navio pirata é aquele que não arvora o pavilhão, não tem uma bandeira do país a cuja jurisdição ele está submetido. Isso é um navio pirata. O navio pirata, por conta desse artigo 105, está sob a jurisdição universal. Qualquer país pode exercer jurisdição sobre aquela embarcação. Então, como diz o meme, você pode fugir, mas não pode se esconder. Uma leitura, turma. Teve uma notícia aí deste ano. Menino soldado condenado pelo TPI por massacres em Uganda foi transformado em máquina de guerra. Eu postei agora há pouco, tá aí no Teams. Antes, vamos ouvir a Ana Carolina. Pode falar. Professor, que você falou dos tribunais, né, da cláusula Raul Fernandes, que nenhum país tem obrigação de acatar a jurisdição, mas se acata, tem a obrigação de respeitar. Mas e se ele desrespeitar, o que acontece? É só uma perda de credibilidade no direito internacional? Aí entram em cena as sanções precárias, né? E os outros países vão admoestar. Parece que colocando nesses termos, parece que é uma punição secundária, não muito efetiva. Mas se o objetivo é dar efetividade ao sistema, eu te digo que o sistema é bastante efetivo, Ana Carolina. Quando entram em cena as sanções precárias, os países costumam acatar. Quem não acata, como por exemplo Coreia do Norte, vira um par internacional, né? Então, os países costumam, enfim, o costume de seguir as decisões. E os países que não seguem as decisões, eles não estão sujeitos a uma invasão militar, né, ou algo do tipo. Eles estão sujeitos a sanções precárias. Entendi, professor. Entendi, obrigada. Nada. Ó, eu postei aí o link também para quem não conseguir acessar no Teams. Então tá, 10 minutos, leiam esse artigo, é curtinho, uma notícia. Já já a gente volta a falar. Até daqui a pouco.
Muito bem, turma, estamos de volta. Vocês devem ter lido já o artigo, a notícia, né? O menino soldado condenado pelo TPI por massacres em Uganda foi transformado em máquina de guerra. Alguém quer comentar? O que achou do texto? Alguma dúvida? Ana, pode falar. Prof, eu não sei se é uma pergunta válida, mas eu queria saber qual é a pior pena que os tribunais aplicam, assim, eu não sei se, igual falou ali na notícia, né, se é a prisão perpétua, porque eu não imagino que eles apliquem pena de morte. Uhum. O TPI, em específico, o que é chamado de prisão perpétua, são 30 anos. Isso está no Estatuto de Roma, tá? Então, perpétua são 30 anos. As penas, assim, podem, sei lá, ser centenas de anos, mas fica no máximo 30 anos. E como ele já cumpriu uns 5, em 25 anos ele sai. Tá? Agora, outros tribunais eu não sei dizer. Teria que olhar, né? O da antiga Iugoslávia, de Ruanda, outros tribunais que aplicam penas a indivíduos. Ana Carolina, pode falar. Professor, minha pergunta ia ser exatamente o que o Paulo perguntou agora no chat. Onde a pena é cumprida, se é no país do réu? É cumprida lá em Haia mesmo. É cumprida em Haia, né, na Holanda, até para retirar o sujeito do país, né, para que ele não fique no mesmo espaço. Mas eu acho que pode haver exceções do indivíduo cumprir no país de origem. Mas, em princípio, é em Haia mesmo. Como o Ongwen, né, que é o nome dele, vinha cumprindo. É isso aí. A notícia fala que ele é parte de uma guerrilha, Lord's Resistance Army, Exército de Resistência do Senhor, que é uma guerrilha que existe há décadas em Uganda, mas que passa por vários países. República Centro-Africana, República Democrática do Congo, se não me engano, Quênia também, né? Então é um problema internacional. Então e o grupo já matou mais de 100 mil pessoas, como diz a notícia, sequestrou mais de 60 mil crianças. Essas crianças viram soldados, né? Muitas vezes são drogadas, essas crianças, para se tornarem independentes e ficarem sujeitas à vontade externa. Fazem coisas brutais, perdem a infância, para dizer o mínimo. E o próprio Ongwen foi uma dessas crianças. Ele foi de vítima a agressor, né? A perpetrador. E a linha de argumentação é que ele, por ter sido vítima, estava eximido de responsabilidade. Só que, como vocês leram, o tribunal não acatou essa tese da defesa. Então, como a própria procuradora disse, o fato dele ter sido vítima não o autorizaria a cometer crimes, e os crimes dele não foram poucos, né? Foram terríveis. Como também está ali na notícia, né? Imagens de crianças carbonizadas, bebês carbonizadas, né? Crianças estripadas, as coisas mais terríveis que se pode imaginar, esse indivíduo comandou. Agora, ele tinha um chefe. O chefe dele é o Joseph Kony, uma figura bastante... Como é que fala? Eu estou querendo lembrar aquela palavra do conto do Guimarães Rosa. Como que é? Me fugiu. Famigerado. O Joseph Kony é uma figura bastante famigerada, bastante conhecida, e que até hoje não foi preso. E quando ele está para ser preso, ele vai com o seu exército para um outro país. E aí, quando ele está para ser preso lá, ele atravessa a fronteira. Né? E tem sido assim há décadas, e ele nunca é preso e julgado. E eu vou recomendar para vocês esse filme. Esse daí é uma campanha, né? Uma capa da Time, né? Falando sobre a perseguição a Joseph Kony, mas não é uma capa real, é uma capa editada. E essa campanha, Kony 2012, uma campanha
criada para difundir os crimes desse indivíduo, o Joseph Kony, que lidera esse exército, o Exército de Libertação do Senhor. E foi feito esse documentário. Esse documentário é um vídeo, né? Não é bem um documentário, é um vídeo da campanha, meia hora. Tá aí o link e eu recomendo que vocês assistam. Deixa eu pegar o link e botar aí no bate-papo. Ele fez bastante sucesso em 2012, principalmente entre jovens. Foi uma surpresa a época, né? Então foi dos jovens, né? Ele passou a ser uma questão encampada por políticos, personalidades e tal. Que a proposta era que o Joseph Kony fosse preso naquele ano de 2012, para que houvesse a vontade política nos Estados Unidos para que ele fosse preso. Mas como vocês leram na notícia, ele não foi preso até hoje, né? Mas esse vídeo é bem interessante, assim, dá para filtrar muita coisa. Tem coisas que o vídeo afirma que não correspondem exatamente à realidade, tem questões de subjetividade, mas ele é bastante instrutivo. Então, sugiro que vocês assistam, tá aí o... Opa, não postei o link ainda? Tá aí, tá, postei o link sim. Meia hora que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar, né? Alguém assistiu? Quem já ouviu falar desse vídeo? Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui no YouTube. Ele tem 103 milhões de visualizações, só para vocês terem uma ideia. Muito bem, prossigamos. Sociedade. Oi, Paulo, pode falar. Agora que o senhor tocou no Kony, aqui na América do Sul, a Venezuela está tão grave quanto veiculam por aí? Em que sentido? Grave em que sentido? Econômica, assim, de miséria da população. Porque, assim, a maioria dos veículos que eu vi, tipo, de imprensa veiculando, tem uma tendência de direita e eu fiquei na dúvida se eles estão exagerando, realmente catastrófico. Cortou um pouco o que você falou, mas pelo que entendi, você quer saber se é verdadeira a questão da crise humanitária que a Venezuela está enfrentando agora. É isso, imagino, né? Isso. Tá. Sim, Paulo, é verdade. As notícias aí, a despeito de certa orientação ideológica, sim, a Venezuela está passando por uma situação grave de desabastecimento, de miséria, de quebra, de desfazimento da tessitura social. Uma crise sem precedentes o país está passando. E isso tem levado à imigração, né? A população está deixando o país, muitos vêm para o Brasil, mas assim, os vizinhos imediatos como Colômbia, Equador, são os maiores destinos, né? México também. O Brasil vem uns tantos, mas não tanto quanto os outros países. E sim, corresponde. Agora, isso, por enquanto, não teve nenhuma inflexão ou reflexo em questões de tribunais internacionais, tá? Se era essa a motivação da sua pergunta. Obrigado. De nada. Sociedade internacional. Então, muitas vezes se fala comunidade internacional, né, querendo se falar sociedade internacional. O que é uma comunidade? Uma comunidade é um agrupamento humano pautado por vínculos subjetivos e espontâneos entre sujeitos. Isso é uma comunidade, por exemplo, a comunidade indígena, né? Não chega a formar uma sociedade, não tem vínculos abstratos, normas que rejam o comportamento, instituições que estabeleçam um grau de articulação da sociedade. Uma comunidade é espontânea. Você e seus vizinhos formam uma comunidade. Como a gente estuda em ciência política, o principal anseio de uma comunidade é a autopreservação. É o fator que une a comunidade. Se existe um elemento externo que ameace a continuidade, a subsistência daquela comunidade, e essa comunidade se une para afastar esse fator, né? Então, é o fator de coesão
é a subsistência. Já a sociedade se baseia em relações de direito, há normas que regem o convívio, as relações dos indivíduos são regradas. Então, a sociedade é mais complexa do que a comunidade, né? E muitas vezes se fala comunidade internacional querendo se dizer sociedade internacional. Então, no caso, comunidade internacional, o que seria a comunidade internacional? Estaria pautada por vínculos subjetivos e espontâneos entre os sujeitos, entre os estados. Os estados se conectariam subjetivamente, ou seja, sem uma relação de dominação, estabelecendo entre si uma espécie de cumplicidade. Isso seria uma comunidade internacional. Mas quando se quer falar da organização, da cooperação existente da relação de coordenação, né? A relação de coordenação existente entre os estados, a gente tem que falar sociedade internacional, cujas relações se apoiam na vontade objetiva dos estados, pautados pela lógica e por seus interesses, sobretudo políticos e econômicos. E é formada a partir da vontade deliberada dos estados. Os estados criam essas regras de convívio e se articulam, criando uma relação de cooperação mútua e de coordenação. Isso é a sociedade internacional. Então, evitem trocar um pelo outro, tá? Quando a gente quer se referir a essa ordem internacional pautada em normas, em regras de convívio, é a sociedade internacional. Montenegro, Gomes e Montenegro. A sociedade internacional é formada por estados e organizações internacionais que buscam manter relacionamento por meio de acordos regulados pelo direito internacional público, em virtude da existência de grupos de interesses comuns e valores coincidentes. Ou seja, interesses comuns e valores coincidentes. Valores para defesa da democracia, da autodeterminação dos povos, respeito à soberania. São valores comuns, interesses comuns, como, por exemplo, comércio internacional. 3 correntes doutrinárias que procuram explicar o fundamento da sociedade internacional, segundo Cretella Júnior e Cretella Neto. Então, existiriam 3 correntes. A corrente positivista de Arrigo Cavalieri, que baseia a existência da sociedade internacional no acordo de vontade dos estados. A corrente justnaturalista de Giorgio Del Vecchio, que afirma que, uma vez que o homem só se realiza em sociedade, pois é um ser ontologicamente social, é a sociedade internacional sua forma mais ampla. Vejam que essa é uma concepção derivada do Aristóteles, que considera que a sociedade é parte imanente do homem. O homem é um animal político, que tem a tendência natural de se reunir em sociedade. Então, essa corrente, chamada de justnaturalista, segue essa perspectiva, né, da aristotélica. E a lógico-jurídica de Hans Kelsen, que considera a coletividade internacional como a ordem superior e comum que torna possível os estados se relacionarem. A gente ainda não falou de Kelsen. A gente vai falar, deixa eu ver, semana que vem do Kelsen, mas já antecipamos aqui. O Kelsen defende que a ordem internacional se sobrepõe à ordem nacional. Ele defende que o direito internacional está acima do direito interno. É a corrente que a gente chama de monismo com supremacia do direito internacional. Pode parecer estranho ouvir isso no primeiro momento. Tá? A gente vai falar disso melhor semana que vem. Mas o Kelsen é o principal formulador dessa corrente teórica. O direito internacional está acima do direito interno. A ordem internacional se sobrepõe à ordem interna, defende o Kelsen. Parece surpreendente, né? Porque ele é juspositivista, ele defende a norma jurídica como pressuposto de validade, né? A norma fundamental, perdão, como pressuposto de validade do ordenamento jurídico. Aí você pensa no ordenamento jurídico positivado e parece contraditório, mas não, ele aprofunda tudo isso na teoria pura do direito. Quem chegou até o final do livro leu essa parte, né? O problema é que quase ninguém chega até o final do livro. Então tá lá no finalzinho, quando ele fala sobre isso. Enfim,
Os dois cretelas organizam aí as concepções sobre sociedade internacional. Uma positivista, uma justnaturalista e uma lógico-jurídica. Como não há relação de subordinação, as relações entre os membros da sociedade internacional se desenvolvem de maneira horizontal, sendo que as normas internacionais são criadas pelos próprios sujeitos aos quais se destinam. Essa é uma característica ímpar, peculiar do direito internacional. As normas são criadas pelos próprios sujeitos. No direito interno, não somos nós que criamos as normas jurídicas, são os nossos representantes. Mas não somos nós que criamos as normas. No direito internacional, os próprios sujeitos da norma são os que criam a norma internacional. No direito interno, o Estado cria a norma e impõe aos sujeitos. No direito internacional, os próprios sujeitos, que são os Estados, criam a norma e se submetem voluntariamente a elas. Ou seja, é um desenvolvimento horizontal. Não há uma pirâmide kelseniana no direito internacional. A pirâmide normativa. Então, essa é uma particularidade do direito internacional. O destinatário da norma é o criador da norma. Ubi societas ibi ius, onde a sociedade é a norma. Então, se há uma sociedade internacional, essa sociedade internacional é regrada. Existem normas que estabelecem o convívio, as relações entre os Estados, que é o direito internacional. O direito internacional representa o acervo normativo que regula as relações que se desenvolvem na sociedade internacional. Ubi societas ibi ius. Correlação entre a disciplina Direito Internacional e a disciplina Relações Internacionais, né? Que é um curso superior à parte. São disciplinas pertencentes a campos epistemológicos distintos, mas com objetos em comum. Então, eu aproveito até para fazer um comentário prático, imediatista sobre isso. Na UNILA, existe um mestrado em Relações Internacionais, que muita gente que termina a faculdade de Direito quer fazer, né? E muitos me procuram, professor, você me ajuda, eu quero fazer o mestrado da UNILA em Relações Internacionais e tal. E o que eu costumo falar para esses ex-alunos que me procuram é: relações internacionais têm pressupostos muito diferentes de direito internacional. Tem objetos em comum, claro, muito se aproveita, mas as bases teóricas são muito fortes nas relações internacionais, são muito distintas das do direito internacional. Então, é aquilo, cuidado com o que desejas, né? Então, a pessoa presta o processo seletivo e entra, e daí, chegando lá, descobre que é uma coisa completamente diferente do que esperava. Então, já advirto vocês. Relações internacionais é um outro campo. A Bruna começou Relações Internacionais, né, Bruna? Você está aí? Está online, Bruna? Tô sim, prof. O que você pode falar para a gente sobre isso? Dá o seu testemunho, por favor. Professor? Oi, pode falar. Nesse exato momento que o senhor estava falando, eu estava voltando do banheiro. Se você puder repetir, eu juro que isso aconteceu na hora que eu entrei no quarto. Não, tudo bem, ok. Eu estou falando que muita gente acha que relações internacionais e direito internacional é a mesma coisa, e alguns ex-alunos costumam me procurar porque querem prestar o processo seletivo para o mestrado em Relações Internacionais da UNILA. Uhum. Aí eu explico que não tem nada a ver, né? Tem muita coisa em comum, mas o mestrado é completamente diferente, porque relações internacionais tem outra base teórica. Não, é bem diferente, né? Inclusive, o direito internacional ele é uma matéria só dentro, né, das relações internacionais. Dentro do direito, sim, dentro das relações internacionais se estuda direito também, direito internacional, isso aí. Isso, então é bem diferente mesmo, né, professor? E tem gente que entra, né, que faz direito e tal, quer fazer mestrado em RI. Eu conheço também muita gente, bastante gente, assim, que eu convivo tem essa ilusão, né? Mas é bem diferente, assim. Eu acho que às vezes integra algumas partes, mas
áreas bem diferentes, contanto que bem diferentes. eu não gostava de relações internacionais e eu adoro direito, né? Então é uma coisa bem, bem diferente. Sim. Tá, era isso que eu imaginava que você ia falar. Obrigado, Bruno. E como eu falava, né, cuidado com o que desejas. Conheço gente que entrou e meio que se arrependeu, porque chegou lá e viu que não era o que estava esperando. Então, quem tiver pretensões em seguir mestrado, doutorado, atenção a essa observação, tá? O que direito internacional e relações internacionais, que é um campo do conhecimento bem amplo, tem em comum? O estudo dos estados e suas relações no sistema internacional, o marcos como a Paz de Westfália, né, um marco central para as relações internacionais, tanto para lá quanto para o direito internacional. E pouco mais do que isso. Há um meme, inclusive, sobre isso. Estudantes de RI quando assistem a uma aula de direito internacional. Estudantes de direito internacional quando assistem a uma aula de RI. Tem vários pontos que aparecem em comum, né? Mas a perspectiva teórica, a base doutrinária, as formas de estudo são muito diferentes, muito diferentes. Da perspectiva realista das relações internacionais, o direito internacional é visto como uma corrente utópica, ao propor que normas internacionais poderiam, por si sós, refrear e regular as disputas pelo poder na ordem internacional. O direito internacional, sob essa perspectiva, seria um mero conjunto de regras morais, não propriamente integrantes do direito. Então, a perspectiva realista leva em consideração a realidade, o que é, não se deixa orientar por aspectos subjetivos como bom ou mal, ético, antiético. É como os estados se comportam, é a realidade. E sob essa perspectiva nua e crua, né, o direito internacional seria encaixado como uma corrente utópica, porque ele partiria do pressuposto de que a mera existência de normas internacionais levaria os estados a um determinado comportamento, sendo que os estados, eles como agentes, são egoístas e eles buscam se beneficiar da ordem internacional. Às vezes, com o dispêndio, existe o chamado custo do poder hegemônico, né? As potências têm que despender energia para poder se impor no plano internacional. Enfim, tem várias concepções nas relações internacionais sobre isso. Então, quando dessa perspectiva se olha o direito internacional, o direito internacional seria uma corrente utópica. E se reduz o direito internacional a um conjunto de regras meramente morais e que não seria parte do direito. Essa é uma crítica que se faz ao direito internacional a partir dessa perspectiva. Por outro lado, né, nós temos o outro lado da moeda. A questão é que as normas internacionais são bastante efetivas. Os estados cumprem as normas acordadas. E toda a sistemática criada, digamos assim, para a proteção do meio ambiente, proteção dos direitos humanos, costuma ser observada. As regras do direito da guerra, os estados observam. Então, não se pode dizer que é um sistema meramente utópico, porque ele tem efetividade. O direito internacional interfere na geopolítica e na atuação dos estados. Ele é bastante efetivo. Então, aquela crítica severa que se faz, né, na perspectiva realista, não condiz de todo à realidade. É inegável que o direito internacional é responsável pela evolução do sistema de regras que organizam a sociedade internacional, abrangendo temas como diplomacia, guerra, direitos humanos, uso do mar, solução de conflitos, entre outros temas. O princípio da reciprocidade é a base do direito internacional. É do interesse mútuo dos Estados seguir as normas convencionadas, com o objetivo de estabelecer ordem e estabilidade em uma sociedade anárquica, evitando, assim, o caos que caracterizou certos momentos históricos, como o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Então, é do interesse dos Estados estabelecer uma certa ordem para evitar uma sociedade anárquica como a que levou às guerras, né? Eu coloquei a Segunda Guerra, mas as grandes guerras, que eram eram períodos em que os Estados descumpriam os seus compromissos internacionais, sucessivamente. E isso levou ao gatilho da política de alianças, que levou à Primeira e levou à Segunda Guerra Mundial.
Então, a alternativa ao direito internacional é a guerra. Então, é do interesse dos Estados que não haja guerra, é do interesse dos Estados que as relações sejam regradas para evitar conflitos armados. A experiência de 2 grandes guerras leva os Estados a pragmaticamente chegarem a essa conclusão. Tá? Então, esse é o outro lado da moeda. Então, a despeito daquela crítica severa que se faz ao direito internacional como um sistema meramente moral, a verdade é que o direito internacional é bastante efetivo. Ele normatiza as relações e as normas são cumpridas. Eu ia falar à risca, né? Mas é difícil falar assim. Mas, em regra, as normas são cumpridas pelos Estados voluntariamente. E todo o acervo normativo criado para temas como esses tem grande relevância prática, proteção do meio ambiente, né? A diplomacia, proteção, uso do mar, comércio. Ou seja, os interesses dos Estados são atendidos sob essa perspectiva. Como que é? É piropa cantada, né? Chaveco. Chaveco de RI. Você trouxe paz à minha Westfália. E, por fim, responsabilidade internacional. Ocorrência de um dano a partir de um ato ilícito praticado por ação ou omissão do sujeito de direito internacional. Então, a responsabilidade internacional, a responsabilidade surge quando ocorre um dano. Né? Essa é a dialética entre dever e responsabilidade. Primeiro surge um dever, cria-se um dever. Se o dever é descumprido, incide, né, surge uma responsabilidade que determina um novo dever. Se esse dever é descumprido, incorre uma nova responsabilidade e é criado um novo dever e assim sucessivamente. Essa dialética, que é aplicável ao direito interno, de dever e responsabilidade, Schuld e Haftung, na doutrina alemã, se aplica também ao direito internacional. Então, se um Estado descumpre uma norma internacional gerando dano a outro, esse Estado incorre em responsabilidade, dever de reparar, por exemplo. E situações como essa são várias. Há alguns anos, o Uruguai pretendia instalar papeleiras no Rio da Prata. Era no Rio Uruguai, perdão, no Rio Uruguai. E a Argentina se sentia lesada, né, porque isso ia poluir o rio que tinha em comum, que faz a fronteira entre os dois países. E a Argentina acionou de várias maneiras o Uruguai para demover o Uruguai dessa iniciativa de criar 2 papeleiras, né? E isso acabou gerando, vejam só, danos para o Uruguai, porque foi fechada a ponte, foram impedidos cidadãos de passarem, de trasladarem e tal. Isso gerou danos ao Uruguai, vejam só. A Argentina reclamando de um dano potencial, gerou um dano atual para a Argentina. Isso é uma questão que foi levada à Corte de Haia para ser julgada. O Estado responsável pela prática de um ilícito, segundo o direito internacional, deve uma reparação adequada ao Estado a que tal ato tenha causado dano. Então, é a mesma dinâmica do direito internacional. Do direito interno. Se um Estado comete um ilícito internacional, gera um dano e deve reparar esse dano. Não existe culpa subjetiva, né? Não existe culpa subjetiva. O que é a culpa subjetiva? É analisar aqueles critérios de negligência, imprudência e imperícia. O Estado foi negligente. Houve imperícia. Foi imprudência do agente público. Não. Não existe subjetiva. A responsabilidade é objetiva. Se um Estado causou dano a outro, não é necessário averiguar se houve negligência, imprudência ou imperícia. E também a responsabilidade indireta, né, do Estado por esses danos. Então, se o Estado causa dano, né, pode haver, indiretamente, pode haver uma responsabilidade indireta por conta disso. Eu devia ter trazido alguns casos aqui para a gente ver. Deixa eu pensar em alguns. Quando, por exemplo, há alguns anos, a Coreia do Norte torpedeou um navio da Coreia do Sul
Foi um dano causado, né? E a Coreia do Norte não admitiu a responsabilidade, mas foi averiguada a responsabilidade. E isso é uma das questões ainda em aberto entre os dois países. E é isso, turma. Encerramos por hoje. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Paulo, professor, você acha que o poder de destruição massivo que os estados adquiriram, armas nucleares, por exemplo, serviu para fortalecer o desenvolvimento do direito internacional? Pergunto porque, como o senhor disse, a alternativa para além do direito é a guerra. E uma guerra total hoje seria, no mínimo, um cataclisma. Pois é uma dinâmica difícil, né? Se coloca as armas nucleares na equação, tudo fica mais difícil. Mas eu diria o seguinte, que as potências nucleares, elas não usam esse poder como poder de barganha, né? Claro que quando querem, elas se impõem. Quando querem, elas se impõem. Mas a carta nuclear não é uma carta que está à mesa a todo tempo, né? Ela só é usada em situações extremas. Então, eu diria que no dia a dia do direito internacional, isso não afeta tanto. Só nos momentos mais delicados, né? Por exemplo, agora os Estados Unidos estão com um alerta... esqueci o nome, eles têm um nome de um alerta. Um alerta para, tipo, alerta amarelo, para uma suposta invasão da Rússia em relação à Ucrânia. Uma forma de demover o que os Estados Unidos têm é colocar a carta nuclear no jogo, né? Claro que a gente não vê isso, não deseja e tudo mais. Mas é nesses momentos que surge. De resto, não é algo invocado no dia a dia, Paulo. E sobre isso, me lembra uma outra questão. As Ilhas Marshall, que são um paísinho pequenininho, na verdade, territorialmente grande, porque são um país arquipelágico, né? São centenas de ilhas. Mas, em termos populacionais, é um país pequenininho. Entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça contra as potências nucleares, exigindo que elas eliminassem as suas armas, né? Que estavam contra os preceitos da ONU. É muito curiosa essa situação. A Corte Internacional de Justiça saiu pela tangente. Ela alegou que não tinha jurisdição sobre a questão. Então, ela não tinha capacidade para julgar a questão. Então, não analisou o mérito. É isso então, turma. Encerramos por aqui. Continuamos semana que vem. Semana que vem vamos falar de monismo e dualismo, tá? Uma aula bem densa, porque é a mais teórica que a gente vai ter. É isso, encerramos aqui. Obrigado, boa noite. Até semana que vem. Obrigada pela aula, professor. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Obrigado, boa noite a todos.